Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rosiele, eu faço engenharia eletrônica aqui na UFES e eu vou estar resolvendo algumas questões referentes ao nosso módulo de Física 1 com vocês. Bom, no vídeo de hoje a gente vai ter o tema de lançamento horizontal, eu vou fazer uma análise do movimento e depois a explicação das fórmulas e a gente segue para as questões. O lançamento horizontal ele é dividido em dois tipos de movimento, o movimento horizontal e o movimento vertical, e a gente analisa os dois movimentos separadamente. Bom, analisando aqui a trajetória dessa bolinha marcada pela linha vermelha, a gente tem a bolinha no primeiro tempo, que ela ainda não foi lançada, e aí a gente sempre vai ter dois vetores, o vetor vertical e o nosso vetor horizontal. O vetor horizontal é chamado de VOX ou VX, e o nosso vetor vertical é chamado de VY. Então a gente vai ter dois vetores em todo o movimento. Bom, a gente tem algumas informações pertinentes sobre ambos os movimentos. Nesse caso aqui do lançamento horizontal, a gente sabe que o nosso VOX ele é constante. Ele é o mesmo em todo o movimento e ele também é chamado de velocidade inicial. Ou seja, a velocidade inicial que a gente receber no enunciado das questões é justamente o nosso VOX ou VX, que vai ser o mesmo durante todo o movimento. Ele não muda. Bom, e sobre o nosso vetor vertical, o VY, a gente sabe que ele, nessa primeira posição aqui, equivale a zero, já que não foi ainda lançado, e que ele aumenta durante todo o movimento. Então, o nosso vetor vertical, ele aumenta. Ou seja, quando ele está aqui, ele é menor do que quando ele está aqui. Vou apagar essas linhas que eu fiz para não ficar bagunçado. Bom, é diferente do nosso lançamento vertical, que poderia ser para cima ou para baixo, e a gravidade mudaria o sentido por conta disso. No lançamento horizontal, o vetor vertical ele sempre vai ser positivo, então a gravidade em todas as equações que a gente usar, ela vai ser sempre positiva, não tem necessidade de se preocupar com o sinal nesse caso. Além das velocidades, a gente consegue analisar esse movimento pela altura do lançamento e pelo alcance, que é a distância que a bola percorreu do seu lançamento até o ponto que ela caiu, nessa linha aqui em vermelho. E esse alcance ele pode ser chamado de ΔS ou só S, é a mesma coisa. Tem algumas questões que também chama de A. Vindo para as fórmulas, a gente tem que o movimento horizontal ele tem apenas uma fórmula, que é justamente a fórmula de calcular esse alcance aqui. Nesse caso eu vou chamar de ΔS, mas é a mesma coisa. Nosso ΔS ele é igual a esse VO, que é a velocidade inicial, que a gente já sabe que é exatamente a mesma coisa que a velocidade horizontal. Então, você pode escrever aqui como VOX ou VX. E o tempo. Esse tempo aqui é o tempo de todo o movimento. E no nosso movimento vertical, a gente vai ter as mesmas equações que a gente usa em queda livre. A gente tem uma para calcular a altura, que a bolinha caiu, a velocidade, tendo o tempo, e uma para velocidade quando a gente só tem a altura. Vale ressaltar que tanto esse T aqui do movimento vertical, quanto o T do movimento horizontal, ele é o mesmo, porque ambos os movimentos estão sendo realizados no mesmo lançamento. Então, a gente tem que esses dois T's são iguais. Bom, com essa pequena revisão, a gente consegue passar para fazer a resolução dos exercícios. No nosso primeiro exercício, a gente tem um enunciado. Uma bola é lançada com velocidade horizontal de 5 metros por segundo de uma mesa. Ela cai a 5 metros do pé da mesa. Qual a velocidade em que a bola toca o chão? Como eu sempre falo, é bom a gente anotar primeiro os dados que a gente tem para interpretar a questão e saber o que ela está pedindo. Então, a gente tem que uma bola é lançada com velocidade horizontal, então é um lançamento horizontal. Essa velocidade é de 5 metros por segundo e ela cai a 5 metros do pé da mesa. Esse aqui é o nosso alcance. E aí ele quer saber qual a velocidade em que a bola caiu. Então, vamos anotar os dados. Para resolver essa questão, primeiro a gente vai fazer a análise dos dois movimentos, do movimento horizontal e do movimento vertical. Primeiro eu vou começar do movimento horizontal, vou escrever aqui. Que só tem uma equação, eu vou reescrever ela aqui. Eu acho importante reescrever sempre as equações, para a gente saber o que está sendo calculado e memorizar mais fácil. Aqui a gente já tem, né, o nosso alcance, o ΔS é 5, então eu só vou substituir.
A nossa velocidade, lembra que eu falei que o nosso VOX é a mesma coisa que a velocidade inicial no lançamento horizontal, então a gente vai substituir também vezes t. O tempo a gente não tem, e aí a gente vai fazer uma manipulação, t vai ser igual a 1 segundo. E agora a gente vai calcular o nosso VY, né? Porque a gente quer saber a velocidade em que ele caiu. A gente tem uma mesa e uma bolinha. E a bolinha, depois de um certo tempo, que a gente descobriu que é 1 segundo, cai a 5 metros da mesa. A gente sabe que nesse último ponto do movimento, a gente tem um Vx. E a gente também tem o Vy, que vai ser o maior Vy nesse movimento. Fiz tudo da mesma cor, mas espero que tenha dado para entender. Então, a gente vai fazer a análise do movimento vertical também. No movimento vertical, a gente tem 3 equações. Nesse caso, como a gente quer saber a velocidade e a gente já conseguiu o tempo do movimento, que é o mesmo no horizontal e no vertical, já que eles fazem parte, ambos, do lançamento horizontal, eu vou pegar a equação que tem o tempo. Então, V, no caso é Vy, você pode escrever Vy, é igual a GT. O G da gravidade e o T do tempo que a gente encontrou. A gente vai usar aqui a gravidade como 10 vezes 1, que é o nosso tempo. A gente tem que a velocidade vertical é de 10 metros por segundo. Como neste ponto aqui a gente tem os dois tipos de velocidade, a gente vai fazer a resultante da velocidade para ver a velocidade final da bola. Então a gente vai ter que V ao quadrado, vou botar Vzão, vocês podem colocar Vt, ele é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado também. E aí a gente vai substituir. Nesse caso, a gente não tem uma raiz inteira. Aproximadamente, a gente vai ter uma velocidade final de 11,18 metros por segundo. Essa é a velocidade final do nosso movimento. Vocês podem deixar em forma de raiz ou arredondar, tá? Mas esse é o resultado. Agora, no nosso próximo exercício, a gente tem um enunciado. Determine o alcance horizontal e a altura do lançamento de um objeto que foi lançado horizontalmente com velocidade de 10 metros por segundo, sabendo que o tempo de queda foi de 2,5 segundos. Como sempre, a gente vai interpretar a questão antes de começar a calcular. O que a gente quer saber? O alcance horizontal. Então, o nosso ΔS é o que a gente quer descobrir, e a altura também. De um objeto que foi lançado horizontalmente, então a gente tem um lançamento horizontal, e a velocidade desse lançamento foi de 10 metros por segundo. Então, nosso VO é igual a 10 metros por segundo. E o tempo de queda, a gente também tem isso. O tempo de queda, o nosso T, é igual a 2,5 segundos. Primeiro, a gente vai determinar o alcance, que é o nosso ΔS, e a gente descobre isso com a equaçãozinha do movimento horizontal. E aí, a gente tem que ΔS ele é igual a Vx vezes T. A gente sabe que esse Vx, ele é justamente a nossa velocidade inicial aqui, sem tirar nem pôr, então é só substituir, vezes o tempo que a gente também tem, 2,5 segundos. Então, a gente vai ter um ΔS de 25 metros. Esse foi o alcance do objeto. Depois disso, a gente também quer saber qual foi a altura em que ele foi lançado, né, esse objeto. Então, a gente vai fazer uma análise do movimento vertical. Vou escrever aqui. Para o movimento vertical, a gente tem uma equação para a altura, e a gente tem tudo que precisa para essa equação, que é H é igual a GT ao quadrado sobre 2. A gente só vai substituir a gravidade valendo 10, vezes 2,5 ao quadrado, que é o nosso tempo, dividido por 2. Lembra sempre de colocar o dividido por 2. E aqui a gente tem a altura com que esse objeto foi lançado, 31,25 metros. Com isso, a gente encerra nossos exercícios. Obrigada a vocês que assistiram até aqui. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários que a gente vai estar respondendo. Não se esqueçam de se inscrever no canal do KNGEO e avaliar o vídeo. Tchau!